Shalom, shalom, bom dia, bom dia. Bom dia, mulheres de Deus, bom dia, mulheres sábias, bom dia, mulheres posicionadas. Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Deus abençoe tremendamente a sua vida, que as suas forças sejam renovadas em nome do Senhor Jesus. O Senhor está aqui em nós e através de nós movendo, glória a Deus. E hoje o que é que você tem para entregar ao Senhor? Entregue a sua adoração. Consagre ao Senhor esse tempo exclusivo para Ele, para que Ele venha transformar a sua vida e sua vida venha também trazer exemplo de transformação para outras pessoas, começando pela sua casa. Glória a Deus. Pai, nós estamos aqui em mais um dia, em mais uma live, Senhor. Obrigada pelo seu amor, obrigada pelo teu favor, por tua graça e por tua misericórdia. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedoras, Deus. E nós temos, Pai amado, essa declaração por causa do teu amor, da tua fidelidade, do teu acolhimento, do teu abraço. Venha, Deus, transformar o nosso ser, transformar o nosso caráter, transformar o nosso interior, para que nós possamos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Transforma, Senhor, o nosso eu corrupto. Transforma, Senhor, essa natureza, Senhor, amarga. Transforma, Senhor, esse caráter corrompido pelo pecado. Transforma-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, amado Deus, pedimos perdão a Ti por todo o pecado cometido, obras, palavras e ações que nós cometemos contra Ti, ferindo a Tua santidade, ferindo o Teu nome, Senhor. Deus, que seja o Teu nome santificado aqui na terra, como Ele é santificado no céu, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua vontade, Senhor, seja feita sobre nós, que a Tua vontade prevaleça, Senhor. Queremos alinhar-nos com a Tua vontade, queremos que o Senhor exerça senhorio sobre todas as áreas da nossa vida, Senhor. Nos compra de volta, Senhor. O inimigo nos escravizou, o inimigo escravizou áreas da nossa vida. Eu te peço, nos compra de volta, Senhor. Nos compra, Pai, de volta, Senhor, pelo Teu sangue. O Senhor já nos comprou e o Senhor nos atrai, Pai amado, para o lugar da Tua restauração, da Tua transformação, onde o nosso caráter é forjado pela Tua palavra. Este é o lugar, Senhor. Eu apresento ao Senhor esta live, Senhor, como lugar de restauração, de transformação, de cura, de libertação, em que histórias são transformadas, em que são forjados novos vasos, meu Deus. Vasos são refeitos, quebrados, restaurados, mas refeitos, meu Senhor, por Tuas mãos. Nós queremos caminhar contigo, Deus, em gratidão por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nesse tempo. Eu já te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Obrigada por esses 150 dias, meu Senhor, ininterruptos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor. Constância, Pai, naquilo, Senhor amado, que tem valor real, que tem valor eterno, lançando essas sementes, Senhor, em cada coração dessas mulheres, lançando sementes nas suas casas, nas suas famílias, Senhor. Tu és a resposta para essas mulheres, Deus. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor me posiciona neste lugar de trazer respostas para Tuas filhas, Pai. Traz restauração, Senhor, aos corações, às mentes, aos casamentos. Traz restauração completa, Senhor. Restauração profissional, restauração da saúde física, restauração da alma. Restaura, Senhor, os compartimentos da alma desta mulher. Restaura as áreas desta mulher, Senhor, que estão, Pai amado, corrompidas, meu Deus. Traz um novo download do céu para esta mulher, Senhor. Traz um novo posicionamento, uma nova direção, Senhor. E ajuda cada uma delas a se posicionarem no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu consagro a Ti esse tempo e declaro o Teu reino de justiça, de paz, de prosperidade, de restauração sobre esta live. Em nome de Jesus, usa cada palavra, Senhor, e me direciona em nome do Senhor Jesus. Envia os Teus anjos guerreiros para pelejar por nós e guarda os nossos familiares. Cobre tudo que é nosso com Teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus é Deus de milagre. Glória a Deus. Shalom, shalom, mulher de Deus. Mulher sábia, mulher posicionada. Se chegou, seja muito bem-vinda. Glória a Deus. Você que está vendo a gravação dessa live também. Glória a Deus. Seja ativada aí no Espírito
por esse Deus de promessa, esse Deus de milagre. Ele está com você em todo o tempo. O seu caminhar até aqui foi porque Ele te conduziu. E hoje, em gratidão, nós iremos adorá-lo, celebrar ao nome do Senhor, Ele que é digno de toda glória, de toda honra e de toda exaltação. Glória a Jesus, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor nosso Deus. Amém, amadas? Como é que vocês estão? Shalom, shalom, Joseni. Shalom, shalom, minha amada Pedrita, mames, um beijo, mames. Shalom, a bênção, glória a Deus. Minha amada Fátima também, que tem sido companheira fiel. Honro a vida de vocês, porque vocês têm feito esse propósito dar certo. Sem vocês não faria sentido, eu não estaria aqui. E eu glorifico a Deus porque Deus em vocês tem nos unificado, tem feito com que eu esteja aqui firme e forte, sempre abundante e constante na obra do Senhor. Hoje nosso tema é celebrando pequenas vitórias no caminho. Olha só, enquanto você não chega à grande vitória, celebre as pequenas. Estamos finalizando o mês de maio, sabendo que, na realidade, o mês bíblico já iniciou, um outro mês, mas nós estamos também aqui, seguindo esse calendário. Nós não podemos rejeitar aquilo que é o que nós vivemos. Então nós não podemos fugir também desta realidade, mas espiritualmente falando, você está aqui recebendo ferramentas para que você se posicione a fim de que você possa prosperar da maneira bíblica, em todos os sentidos falando. O texto bíblico, o texto base da nossa live hoje está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. É um versículo bastante conhecido que diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, aonde? Em Cristo Jesus. Para quem? Para convosco. Olha que poderoso isso aqui. É eu nele, é você nele. Eita glória. Somos todos juntos e misturados e unificados no Senhor. Glória a Deus, porque esse é o tempo que o Senhor nos une para trazer chaves espirituais poderosas. E uma das chaves aqui é a chave da gratidão. A gratidão é uma chave poderosa. Ai, se nós soubéssemos, meu Pai do céu, se nós soubéssemos o quanto a gratidão destrava no mundo espiritual, nós faríamos mais. Mas aqui estamos para aprender. Shalom, shalom, Sidneia, Deus te abençoe. Rejane também, sejam todas bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, amadas. Por que será que Deus, Ele nos pede para nós darmos graça em tudo? Primeiro, porque gratidão é princípio, é um princípio espiritual. A gratidão é muito mais do que um sentimento. A gratidão é um princípio que ativa o céu na terra. Então, princípios, eles foram feitos por Deus para serem vividos. E quando eu vivo embaixo dos princípios bíblicos, a minha vida está protegida. Então, você quer proteger a sua vida? Viva os princípios. São inúmeros princípios que estão descritos na palavra de Deus. Então, quando você agradece, você reconhece que quem é soberano é Deus. Você adora a Deus através da sua gratidão. Você sabe disso? Então, mesmo nos processos aí mais difíceis da sua vida, a soberania de Deus é exaltada nos momentos mais difíceis através da sua gratidão, através daquilo que você agradece. E a gratidão também, além de ser um princípio espiritual, é uma arma de guerra. É isso mesmo, ou é? Arma de guerra, gratidão, pois é. Por quê? Porque a gratidão, ela mantém a fé acesa, enquanto as promessas ainda não se cumpriu. Então, a fé, ela vai sendo ativada, ela vai sendo acendida e reacendida através da sua gratidão. É por isso que você tem que ser intencional na gratidão. E o inimigo, ele vai sempre fazer de tudo para que eu e você não tenhamos ativado este princípio. Por quê? Porque com isso, quem tem a perder somos nós. Olha só, talvez você ainda não viu o milagre completo. Talvez você ainda não viu a resposta final, mas você está caminhando em direção a ele. Você tem um alvo, você tem uma visão que Deus te deu. Então, já seja grata.
nas suas orações, gere gratidão. Já agradeça. Você escreveu um alvo, você tem uma visão, já ore agradecendo. Senhor, eu te agradeço porque essa visão foi o Senhor que me deu. Eu te agradeço porque eu estarei vivendo assim, assim, assim. Eu tomo posse, eu vivo isso e eu já te agradeço. Quando você faz isso por fé, quando você faz isso com convicção, com o coração voltado mesmo para agradecer, porque não é para você fazer nada de forma automática, de forma mecânica. Eu estou aqui trazendo para você princípios para você se posicionar. Então aqui, cada passo que você dá em gratidão, você está caminhando em direção a um alvo. Cada passo que você dá é um motivo de louvor. Então você tem que dar esses passos já com gratidão. Não é aquele passo... Aqui está a grande diferença do mundo, daqueles que não entendem, que não estão debaixo da provisão, do favor de Deus. Eles estão cheios de metas na vida. Muitas vezes metas vazias da presença de Deus, não tem direção nenhuma. Somente metas para o seu próprio bem, para o seu próprio bem. Eu quero fazer tantos, ter um faturamento de tantos R$1.000. eu quero estar no topo lá na minha empresa, eu quero ser promovida disso para isso e tal e tal. E está perseguindo algo material. É errado? Lógico que não. Com certeza não é. Só que toda meta, todo alvo, toda estratégia que você for usar, todo posicionamento que você precisar, você precisa ter Jesus no centro. Se o seu alvo, Jesus, estiver sendo revelado, vai ser leve. Agora, as pessoas ficam, eu quero fazer isso e acontecer, só que Jesus está longe, os princípios ela não está vivendo, aquela trajetória, aquela caminhada se torna pesada, se torna dolorosa, vai causar calos, vai machucar os pés, o peso vai ser muito grande e não faz sentido. Jesus, ele não nos ofereceu uma vida pesada. Primeiro, Deus ele já deu essa configuração desde a criação do homem, né? Quando ele próprio, com suas próprias mãos, reuniu-se consigo mesmo e criou o homem. Você vai ver Deus usando os elementos para criar, para fazer a criação, né? Os animais, Deus usou o haja, usou a terra. Então, você vai ver a água, os animais aquáticos, o que foi que Deus usou? A própria água. Se você pegar, por exemplo, um peixe e você desidratar o peixe, você vai ver que ele vai ficar bem minúsculo, porque 90%, pelo menos 99%, sei lá quanto precisamente, do peixe é água. Então, tirou a água quando desidrata. É por isso que quando a gente pega uma fruta desidratada, ela é tão murcha, tão seca. Por quê? Tirou a água. Então, o planeta ele é feito de água. Nós também temos na nossa composição corpórea, né? Também. Mas Deus, quando ele cria o ser humano, ele cria o ser humano à imagem dele. Ele, sendo aquele que diz, vamos nos reunir aqui, ele se reúne com ele mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, e vai criar esse homem. Quando ele cria o ser humano. Quando ele cria o ser humano, ele já tinha antes criado um jardim. Ou seja, ele não criou o jardim depois que criou o homem para dizer, olha, agora você vai me ajudar, você vai trabalhar e tal e tal. Então, por isso que a Bíblia diz que a condenação, né, por assim dizer, dada para o homem, a sentença dada para Adão era o trabalho árduo. Deus, ele não nos criou para nós carregarmos peso, para o sofrimento. A Bíblia diz que Adão, antes de ele entrar dele pecar, por ele querer estar no lugar de Deus, na autoridade de Deus, ele não se conformar com o que Deus entregou de autoridade para ele. Então, a Bíblia diz que Adão, ele já recebeu um jardim feito que o Senhor criou e ele disse, olha, venha para o meu jardim, entre no meu jardim e venha e você vai desfrutar de tudo aqui. Só que eu já te dei a revelação daquilo que você precisa nomear, porque eu quero a sua participação, mas eu já te revelei. Aí ele disse, coloca o nome nos animais. Aí Deus dá a revelação. Em um dia só ele coloca o nome de todos os animais. Ele não ficou pensando, até porque ele não tinha em que parâmetro ele se basear, né?
Ô, glória. Então a chuvinha aí, o tempo muda, a gente já fica assim. Shalom, shalom, Flávia. Deus abençoe. Então, veja só. Olha, Paula também entrou. Deus abençoe você em nome de Jesus. Rosimeire, seja bem-vinda. Deus é fiel. Aleluia. Rosângela. Shalom, shalom, minhas amadas. Deus abençoe todas vocês que estão aqui. Então, você vai ver Deus criando o ser humano, mas não com uma pretensão de trazer um peso. Deus, ele nos criou para desfrutarmos dele mesmo. E você vai ver que a Bíblia fala sobre Deus descer ao cair da tarde para falar com Adão. Mas na realidade, Deus ele desce para falar com Adão após a queda. Porque a comunhão que Deus tinha com Adão era genuína, intimidade, era ele com ele mesmo. Eram um só. Sabe? A unidade. Então, em todo o tempo ele estava se relacionando. Aí chega um momento que Deus sentiu falta de alguém. E olha, eu sinto que algo em mim foi arrancado. Porque todos nós, o ser humano foi feito dentro de Deus. Nós estamos todos dentro de Deus. Nós estamos nele. É assim que a Bíblia diz. Então, quando Deus diz assim, estou sentindo falta de algo, aí ele desce. Aí ele desce no jardim que ele criou para o homem, para ter uma conversa com ele na viração do dia. Então, quando Deus procura Adão, você está onde? Porque de mim você já se perdeu, você já saiu de mim. Ou seja, morreu espiritualmente. Uma vez que ele cometeu o pecado, ele morreu espiritualmente. E foi uma morte instantânea. Foi desligado. A glória de Deus que estava sobre Adão, foi tirada por causa de quê? Da iniquidade. A consequência da iniquidade que veio das iniquidades de Lúcifer, que foi ele que introduziu, que influenciou, né? Ele influenciou Adão ao pecado. Então você vai ver uma coisa interessante aqui também. Você vai ver que quando Eva, ela pega o tal fruto e ela come, não acontece nada com ela, ela não morre. Ela não acontece nada com ela. Então, quando Adão de bobo não é nada, né? Eu acho que ele disse assim, deixa eu botar aqui na experiência a mulher, porque se acontecer aí de ter alguma coisa, eu cá não vou. Mas olha só, que isso aqui já é configuração minha, né? E aí você vai ver que quando ele que come, pronto, desconexão na hora. O pecado nos desconecta de Deus. Mas Jesus veio nos reconectar. E a religião tem inclusive esse nome, religare. O significado da religião é religar. Só que a religião ela vem com a intenção de religar você a Deus. Só que quando eu falo de religião, não estou falando de placa de igreja, não estou falando de nenhuma dessas tendências religiosas, de forma nenhuma. A religião bíblica, fazer a vontade de Deus, trazer o reino de Deus para a terra. Glória a Deus. E aí você vai ver que quando Adão ele fica desconectado de Deus, pronto, automaticamente ele perde o lugar do jardim, o lugar do descanso. E aí na conversa que Deus vai ter com ele, vai dizer, olha, a partir de agora você vai ter que trabalhar para dar o sustento. Ou seja, antes era a terra que o obedecia. Ele só dizia, haja. Então, haja tal animal. Você vai ver que o poder que o homem, na autoridade de Deus, os homens daquele tempo, principalmente, mesmo tendo partículas do Espírito Santo, o poder que tinha sobre eles de abrir o mar, de fazer acontecer. Se Moisés, Arão, transformava a vara em cobra, fazer tanta coisa, transformou um rio em sangue. Imagina só o poder que Adão não tinha, hein? Sendo Adão ali genuíno em Deus antes da queda. Então, para pensar sobre isso aí. Então, quando Adão, ele perde esse lugar de glória, quando ele perde a presença de Deus, a glória, aí ficou pesado para ele. Mas a intenção de Deus sempre foi que não fosse pesado. Aí Jesus diz, eu vim para resgatar, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, eu não trago sentença pesada. Se está sendo trabalhoso, é porque tem alguma coisa errada. E nós temos que voltar a esses conhecimentos bíblicos para que nós venhamos tomar posse em autoridade do reino. O reino de Deus está na terra, já está entre nós. O reino de Deus foi liberado quando Jesus ressuscita e depois daqueles 52 dias, o Espírito de Deus, a promessa se cumpre. O Espírito Santo é o reino de Deus. O reino de Deus habita em mim. Então, eu e você, como aquelas mulheres que
têm um reino, que vivem no reino, o reino está dentro de você e você está dentro de Deus, você precisa se posicionar em autoridade. Então, o seu trabalho não é para ser um peso. Então, lá em Provérbios, inclusive, o capítulo, se não me engano, é o 3, versículo 9, 10, alguma coisa assim, que fala sobre a bênção do Senhor que enriquece. Então, a bênção enriquece e com ela não vem o quê? Dores. Com a bênção, Deus, Ele, diz assim, ó, Ele não nos acrescenta dores. Ou seja, se tá tendo dor, se tá pesado, essa coisa que tá aí parecendo que é bênção, não é bênção, ou é uma bênção, mas que o inimigo colocou ali, ó, seu venenozinho, e tá trazendo esse peso. Então aqui eu falo em todos os aspectos: casamento, vida financeira, vida profissional, em todas as áreas da vida. Então não tem que ser pesado. É por isso que você tem que ter a sua visão restaurada. Nós trabalhamos durante todo esse mês falando de clarificação da visão, restauração da visão, e agora com uma visão clara daquilo que Deus quer de mim, eu peço a Deus a sua provisão, porque agora eu tenho uma visão de onde eu quero chegar, e eu fico feliz da vida quando eu vejo as mulheres que estão lá comigo no Detox VIP escrevendo: olha, eu quero que seja assim, 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 detalhadamente. Aí Deus não aguenta ver isso não, que Deus está dizendo: olha, agora tem a visão clara, agora tem a direção, pronto, eu vou prover. E a provisão de Deus vai chegando na proporção que você se entrega, que você se disponibiliza. Você está aqui para ser ativada dessa forma, em nome do Senhor Jesus. Então você vai ver que você vai caminhando em direção a este milagre, a esta visão, a este alvo, e cada passo que você vai dando, você dando com gratidão, você ativando esse princípio nas regiões celestes, não vai dar outra. Você vai chegar onde você quer. Agora, se você não tiver gratidão e você ficar: mas tá dando trabalho, tá pesado, mas aquilo aí, fulano fez isso, e começa a se embananar todo. Ei, não vai para canto nenhum. Isso não é bênção, isso não é visão de céu. Isso aí é estratégia do inimigo para tirar você do foco. Vigia. Em outras palavras, vigia em nome de Jesus. Agora, quando nós não somos gratas, porque a gratidão faz parte do nosso ser. Então, tem gente, você já viu pessoas que são aparentemente gratas por causa de interesses? Eu sou agradecida. Por quê? Porque tem um interesse. Eu vou mostrar que eu sou grata, que eu sou boazinha, que eu sou agradecida e tal, para poder fulano me dar isso, para poder fulano me colocar em tal cargo, esse e aquilo outro. A gente vê muito isso aí. Eu sou eternamente grata a você. Eu sou não sei o que, sou eternamente grata pela oportunidade que você me deu. Muitas vezes são falácias para poder conquistar uma outra posição. Não vem do coração. Então a gratidão genuína, ela vem do nosso ser, ou seja, da nossa essência, e nem do nosso ter, muito menos está ligada. A gratidão não está ligada àquilo que eu faço, nem àquilo que os outros fazem para mim. A gratidão está ligada a quem eu sou. Eu sou filha de Deus. Então, se eu sou filha de Deus, eu fui reativada no Espírito através do sangue de Jesus. Eu sou filha de Deus automaticamente. Eu ganhei comigo, eu ganhei em mim a ativação dos princípios, e a gratidão é um desses princípios. Então eu tenho que ser grata no meu ser, independentemente do que as pessoas me derem, independentemente do que Deus for me dar, do que eu vou ter de Deus. Precisa ser uma característica minha, uma característica do meu espírito conectado ao Espírito de Deus. Então, a gratidão, ela pode ser trabalhada, e ela é trabalhada inclusive na construção da sua identidade, da sua essência. No processo de autoconhecimento, você também precisa trabalhar a sua gratidão. Por isso que você é sempre incentivada com alguns desafios, a fim de que você preste atenção para isso. Por quê? Nós temos que ser o tempo todo incentivada. Porque nós temos uma tendência a nos preocuparmos com o trabalho. Por causa de quê? Da condenação, gente. A condenação que foi dada lá, você vai trabalhar e o suor do seu trabalho é que vai gerar fruto. Antes da queda do homem, antes da glória de Deus ser retirada do homem, a terra, ela obedecia à voz de Adão. Ela obedecia à voz do ser humano. Agora não.
Agora nós temos que, de certa forma, violentar a terra, sabe? Porque se a gente quer que a terra dê, a gente tem que fazer sacrifícios. A gente tem que, para a gente se curar de uma enfermidade, a gente tem que violar o nosso próprio corpo, passar por processos cirúrgicos, remédios que a gente toma. Isso é um violar da natureza humana. Mas não tem outra alternativa, né? Se nós somos carnalmente, né, caídos, né? Nós somos caídos pela carne, então a consequência é essa, é a morte. Então é o adoecimento. Só que o nosso espírito foi reconectado em Deus. E nós, mesmo nós estando em corpo físico, o nosso espírito, ele é eterno. A Bíblia diz assim, ó, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Aí você vai ver que Deus, ele é o quê? Ele é espírito. Então o nosso espírito, ele foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Mas depois, Adão, ele foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. E depois disso aqui, todos os que vieram depois foram feitos conforme a imagem de Adão. Quando nós nos reconectamos a Cristo através da cruz do Calvário, da redenção, nos religamos ao Senhor, aí sim a nossa imagem espiritual de filha de Deus é exatamente a semelhança do Espírito Santo de Deus, a semelhança do Pai, a semelhança de Deus. Então não significa dizer que eu sou a imagem e semelhança de Deus fisicamente, porque Deus, ele não é um ser físico. Deus, ele é espírito e ele ativou em nós todos os seus princípios e nós temos sim capacidade de nos posicionarmos. Agora, quando nós não nos posicionamos, é porque nós estamos com uma visão deturpada, com uma identidade comprometida por causa do pecado, das distrações. É por isso que nós temos uma tendência a trabalhar, e na hora de agradecer, na hora de levantar um altar de gratidão, dá o maior trabalho. Jesus fala que foram 10 leprosos que ele curou, um apenas voltou para agradecer. Então um apenas sustentou a cura que recebeu e entendeu que aquela cura não foi apenas no corpo físico, foi uma cura no espírito. Ele voltou, ele reconheceu, ele identificou. Então pelo seu nível de gratidão, pela sua postura, você começa a denunciar, a tratar, a trazer sobre a sua real essência, quem você é. Deus, ele te conhece, mas as pessoas, elas vão te conhecer a partir dos princípios que você carrega na sua vida. Então a gratidão é exatamente um princípio bíblico espiritual que você precisa seguir. Agora, o que acontece? Talvez você pergunte assim, e se eu não for grata? O que acontece? Porque às vezes a gente até esquece de ser grato, por causa da tendência de trabalhar. Então, a falta de gratidão, ela vai trazer consequências espirituais e emocionais muito sérias em todas as áreas da nossa vida. Nós não temos noção. Por isso que o Senhor traz sempre esses despertamentos. Vamos colocar em prática. Olha só. Uma regra de vida é viver com gratidão e menos murmuração. Exatamente. É um princípio bíblico. Então, quais são as consequências da ingratidão? Que talvez você nem sabe que você é ingrata. Você pensa que você é grata, mas na verdade você acaba sendo ingrata. Quais são as consequências? Amargura. Você é uma pessoa que vive amargosamente, tem amargura emocionalmente, você é uma mulher amarga, insatisfeita, murmuradora, depressiva, só anda nesse ciclo de tristeza, de miséria. Não tem gratidão em você, tem ingratidão. Desculpa te falar. Qualquer um desses sintomas aqui, corriqueiramente, pronto, está o sinal claro. Na sua essência precisa de ser trabalhada a gratidão. Você precisa se libertar da ingratidão e ter um coração grato. Espiritualmente falando, bloqueio da fé, portas fechadas, estagnação, sinônimo de ingratidão no ar. Então, a gratidão, ela é uma chave que ela abre portas espirituais. E talvez você esteja sendo ingrata sem perceber. E quando eu digo você, eu me incluo nisso também, porque essa ministração, antes de chegar para o seu coração, está chegando para mim com muito maior peso. Porque a Bíblia diz que a quem mais é dado, muito mais é cobrado. Então, a mim foi dado o dom do ensino. Então eu estou sendo cobrada triplicadamente aqui em relação àquilo que eu ensino.
Então, eu preciso aplicar a gratidão na minha vida. Quais são as consequências na vida financeira? Falta de honra. Falta de honra. Você não honra a Deus com suas finanças. Você não é honrada financeiramente. Desperdício, ingratidão no pouco vai impedir a multiplicação. Entenda isso. Ah, mas eu só tenho aqui R$2. R$2 não dá pra nada. Gente, R$2 não dá pra nada? Quem disse que não dá pra nada? R$2 você pode multiplicar em 2.000 com sabedoria. Você pode fazer dessa sementezinha de R$2, 2 milhões. Aos poucos você vai fazendo. Então, preste atenção, porque isso aqui são chaves poderosas que a gente não se atenta. A gente fica achando que as coisas não estão dando certo por causa de A, de B, por causa disso, daquilo, outro. É por causa do pecado da ingratidão. Ser ingrato é pecado. Eita, Jesus Cristo de Nazaré. Olha só, Ani falando, não permita que a murmuração impeça você de alcançar a promessa. Então, a ingratidão te faz andar em círculo. O que ocorreria rápido leva anos para acontecer. Exatamente isso aqui. E fisicamente, tá vendo que essa mulher, gente, já tá pronta para fazer live e ela tá dizendo ainda que não? Só Jesus na causa. Então, as mulheres aqui que a gente vê se destacando e eu tô só olhando e orando. Cutuca, Jesus, cutuca. Eita glória. Quais são as consequências físicas? Doenças psicossomáticas. Cansaço constante no corpo, peso no corpo, sintoma claro de ingratidão. Porque você tem que trabalhar. Você não é grata pelo jardim que o Senhor já plantou na sua vida. E aí você acha que o jardim não tá bom, não. Você tem que se exceder no trabalho. Aí vem a consequência, doenças psicossomáticas, ansiedade, depressão, fadiga, fibromialgia, não sei o que, tanta doença aí, que são doenças da alma, mas que se caracterizam no corpo físico como consequência, porque precisa materializar de alguma forma, né? Então, o que materializa, olha, as doenças físicas são materialização do espiritual e do emocional, tá? Preste atenção. Lógico que eu não vou incluir nessa fala minha aqui as questões de desgastes físicos, no sentido de os anos estão passando. É óbvio que se os anos estão passando, a minha pele vai mudar. É lógico que os meus órgãos vão estar cansados também, porque o meu corpo, o que ele quer é morrer. A verdade é essa. O meu corpo, o seu corpo, quer ser enterrado o mais rápido possível. Porque para o pó da terra voltará. E a terra ela está gemendo porque ela não está aguentando a violência. Eu sou pó da terra, você é pó da terra. O nosso corpo quer voltar para a terra logo. É exatamente por isso que na sua inconsciência espiritual você quer comer o que não presta. Você não está nem aí para a sua saúde. Se você não tiver domínio próprio, fruto do Espírito Santo, o que a gente quer é viver uma vida desordenada. E não é porque a gente quer, porque o nosso corpo está gritando, dizendo, deixa, bora morrer logo, porque está muito pesado. Então quando o Espírito Santo chega, a história muda. Então se o Espírito Santo chegou, você só vive doente. É doente direto. Tem alguma coisa por trás aí. E quem sabe não seja a ingratidão. Quem sabe não seja a murmuração. Quem sabe não seja tudo isso que eu falei para vocês. Pare para refletir sobre isso também. E mude a sua forma de falar. Mude as suas palavras para você ver. A gente tem uma mania, ontem mesmo eu estava toda hora pegada nisso, dizendo, tá repreendido, isso aqui não é meu, sim. Mas a gente tem uma mania, a gente quer cura, a gente quer procurar pessoas que têm dom de cura, disso, daquilo outro, para que as pessoas para que sejamos curados. Mas olha o que acontece, a gente mesmo diz assim, eu quero ser curado aqui dessa ansiedade. Quando está conversando sobre ansiedade, não, mas a minha ansiedade é diferente. A minha ansiedade, ela se destaca assim. Tipo, já virou a amiga íntima da ansiedade. Já tá dizendo, é minha. A minha enxaqueca, a minha dor de cabeça, a minha cólica, a minha não sei o que, a minha. Pronto, já virou amiga íntima ainda. Então, tipo, como que vai ter libertação? Porque cada palavra, cada vez que você faz, olha, que você fala a minha ansiedade, você está fazendo um elo, uma aliança com a doença. Então, não é sua, Jesus já levou sobre ele. O castigo era para você.
Mas Jesus disse: não, filha, eu não quero que você pese, eu não quero que nada te pese, eu restauro, eu te coloco em um novo jardim construído, esse novo jardim sou eu, você precisa estar em mim, venha a mim, e aquilo que está pesado eu vou tirar, vou colocar tudo leve, você vai conseguir fluir, porque você nasceu para dar certo, você nasceu para fluir no meu espírito, e a promessa vem e sela. Aí você entende o que aconteceu, se entrega a Cristo Jesus em verdade, e aí você passa a ter níveis de transformação na sua vida por causa do seu posicionamento. Quem não se posiciona fica na ignorância, exatamente como o inimigo gosta. Mas hoje você está recebendo essas revelações. Talvez você esteja aí sofrendo de doenças, cansaços. Você tem que entender que existe cansaço físico, do desgaste físico mesmo, porque como eu estou falando, o corpo, ele quer morrer, ele quer descansar, ele quer o descanso eterno. Mas talvez você esteja enfrentando situações financeiras o quê? Físicas, né? Doenças físicas, que vai repercutir também na sua vida financeira, porque você vai precisar colocar dinheiro para restaurar aqui a sua saúde física. Talvez você esteja passando por enfermidades físicas há tanto tempo, que você nem sabe por quê. Médico não descobre, é uma enfermidade física, mas que ela começou na alma, que ela começou no espírito. E quem sabe não seja a chave da gratidão que vai libertar você. Aí não adianta você dizer que quer ser livre da doença. Tem pessoa que é assim. Já vi várias, meu Deus. Chama para fazer oração de cura, para receber cura. Toda oração de cura está lá na frente. Toda oração de libertação está lá na frente. Mas não sai daquilo ali. Será que é porque a oração feita ali não tem poder? Será que é porque a fé de quem orou não ativou aquela cura? Não, é por causa do vínculo. É por causa da aliança feita. É como eu falei, se não me engano foi ontem que eu comentei sobre isso. Uma mãe que ela quer chamar a atenção do filho através da doença, ela diz com a boca que ela quer cura, mas em sua alma tem uma ligação. Então quando os filhos, por exemplo, traz uma mãe dessa doente, que demanda fé naquilo ali, pela demanda da fé, os filhos, a mulher, a mãe, ela pode ser curada, pela demanda da fé dos filhos. Aí a fé, porque para acontecer o milagre, para haver cura, precisa haver uma demanda de fé colocada sobre a situação, e é a oração da fé que vai restaurar, que vai curar o doente. Então, se essa mulher, ela não quer ser curada porque ela quer ficar ligada aos filhos por sua dependência emocional usando a doença, ela diz com a boca que quer, mas o seu coração fez um voto de alma, não vai gerar fé, porque aonde tem ingratidão não tem fé, e aí ela vai ficar presa, doente. Tem pessoas na igreja doentes, anos e anos por causa disso aqui, simplesmente porque sua alma está ligada com algo que está alimentando essa dor, e essa enfermidade não vai sair. Os demônios estão se alimentando com esta enfermidade física, e tudo isso, a raiz pode ser o quê? A ingratidão. Não é sério isso aqui, gente? A gente às vezes não tem noção, né? Mas é sobre isso aqui. Então, outra consequência que vem da ingratidão na maternidade. Porque há críticas constantes aos filhos. Veja bem, você é esse tipo de mãe que critica o tempo todo, seu filho é sempre errado, seu filho, você nunca consegue ver valor no seu filho, você olha para o seu filho, chama ele de tudo quanto é coisa, você não identifica o potencial do seu filho, você não reconhece as habilidades que seu filho tem, os dons que seu filho tem. Ei, tem uma ingratidão por trás aí. Tem uma ingratidão disfarçada, cobrança exagerada, falta de celebração nos pequenos progressos dos seus filhos, revela em você uma ingratidão. E o pior, você está sendo espelho para ele. E aí ele também pode se tornar uma pessoa ingrata. Olha só, amadas, no próprio temperamento das pessoas, dependendo do nível, dependendo do temperamento das pessoas, né? Aqui eu tô falando dos temperamentos comportamentais, né? Temperamentos e comportamentos. De acordo com o temperamento, tem pessoas que por si só elas já têm uma tendência a serem gratas. Tem outros temperamentos que têm um pouco mais de dificuldade, que são temperamentos mais secos, temperamentos assim que não presta muita atenção em detalhes e não tem aquela emotividade, sabe?
Então, geralmente, esses temperamentos aqui, ele recai principalmente sobre o colérico e sobre o sanguíneo. O sanguíneo, ele é emoção pura, mas só que é uma emoção meio, sabe, desequilibrada. Se não estiver forjado de acordo com a palavra, se não for lapidado, né? Então, enquanto está no processo da lapidação, é por isso que você vai ver, talvez você tenha filhos assim. E aí você teve filhos assim, e aí hoje você está entendendo o que é que acontece. Aí por isso começam os problemas, porque os pais muitas vezes não investem no autoconhecimento em relação aos filhos, não sabem os seus temperamentos e começa a comparar um filho com o outro. Aí comparar por exemplo, um colérico com um melancólico, com um fleumático, gente, é uma facada no coração. O colérico, ele não vai conseguir ser um fleumático nunca. O colérico, ele é mais seco, ele é mais tendencioso a ser crítico e a aguentar crítica também. E essa tendência aí faz ele tender mais ainda a ser uma pessoa ingrata, de não reconhecer valor nos outros, porque o colérico tem uma tendência a concentrar as coisas em si mesmo, na sua força, não ter paciência para fazer, não ter paciência com os outros. Então, tudo isso aqui é também uma caracterização de uma ingratidão. Uma criança, quando ela não tem trabalhado esse valor da gratidão nela desde a infância, ela pode se tornar esse adulto assim. Aí você hoje olha para adultos que talvez você olhe assim na cara, ele é um ingrato. Olha, fiz tanto por ele, é um ingrato, é um homem brabo, é um homem duro no casamento, não é um homem grosso. Por quê? Ele não foi forjado, ele não foi treinado naquilo. E o temperamento dele, com a tendência, além dos acontecimentos que aconteceram durante a vida dele, as histórias que ele viveu, os estímulos negativos que eles viveram, colocam ele nesse lugar. E não é para passar a mão pela cabeça. Para ele sair desse lugar, ele tem que ser confrontado. Mas você precisa entender o que acontece, porque senão você é que surta. Então você precisa prestar atenção nas suas atitudes, a fim de que você possa ativar, mesmo que de forma sutil, a gratidão nos seus filhos, nas pessoas que se relacionam com você. Você é um exemplo, né? Todos nós, a Bíblia diz que assim como o ferro afia o ferro, pessoas afiam pessoas. Então nós vamos nos afiando dessa forma. E o atrito, hein? Às vezes sai uns foguinhos, às vezes fica quente. Eita, meu Deus, é por isso que a palavra de Deus hoje já nos orientou lá em Provérbios capítulo 30, né? Esse comportamento quer sobressair, cala. Na hora que ele quiser sobressair, domínio próprio, cala a boca. É só essa orientação que o Senhor nos dá e o Espírito Santo ele faz o restante. Na vida profissional e na vida ministerial, uma pessoa ingrata, como é que a ingratidão ela se manifesta? Inveja o outro, comparação, estagnação. Por quê? Porque ela não honra o que Deus faz. Não honra o que Deus faz, não honra o que as pessoas fazem, então acha que ela que é a melhor, e se o outro tenta se destacar ou se destaca, ela já tem inveja, já começa a se comparar. Todos esses sintomas aí, gente, são sintomas claros da ingratidão, e eu quero que você detecte isso em você. Lógico que eu sempre estou trazendo aqui um exemplo, principalmente filho e marido, que são as convivências. Mas não é para você ficar aqui, somente com o a par. Você já sabe como é que é? Na construção, na roça. Vamos falar a linguagem da roça que Gilcele entende muito bem. A mulher da roça. Eita glória. Olha só. Deus abençoe, Gil. Você chegou há pouco instante, Deus te abençoe. Olha só o que acontece. Quando a gente vai fazer uma obra, né, ou na roça, ou serviço de construção de uma casa, nós temos as ferramentas, né? Duas ferramentas que eu trago aqui, e eu sempre ouvi isso desde criança, e eu carreguei isso para minha vida. Eu lembro que era um pastor, há muito tempo, era criança, ele pregava, ele falava isso me chamou a atenção, porque quando a pregação traz exemplos físicos que a gente vê no dia a dia, então eu também, como tive uma boa parte da minha infância, com uma vivência muito boa na roça, eu vi essas ferramentas, então eu conseguia trazer isso aqui para minha realidade. Quando você está fazendo uma massa, por exemplo, ali, né, uma massa para bater uma laje, digamos assim, você vai pegando, você pega a pá, aquela pá que o pedreiro usa, que o roceiro usa, né, para escavacar a terra, para tirar a terra, é para quê? Ele pega a pá assim, e joga para fora. Você não vê a pá vindo para si mesmo. Agora tem outra ferramenta aqui, a enxada. Conhece a enxada? A construção dela, a formatação dela, ela já é assim,
para dentro. Então, quando você puxa para você. Então, toda vez que eu vou compartilhar com você um ensino que eu recebi há muito tempo. Toda vez que você for na igreja, em uma live, lendo a palavra de Deus, seja lá em um lugar compartilhado, então entenda, você precisa ir com a enxada. Vá com a enxada. Por quê? Porque você vai pegar aquilo que é pra você. Agora você vai pegar tudo que é pra você? Não. Tem coisa que você vai pegar aqui e vai dizer, não, isso aqui é pá, joga pra lá pra fora. Não quer dizer que você vai entregar a pessoa, porque quando você joga a coisa fora, você não se responsabiliza por aquilo que vai acontecer com aquilo que você jogou fora. Não tô dizendo pra você jogar fora a palavra. O que eu tô dizendo pra você é pra você pegar aquilo que lhe cabe. E essas lives aqui são confrontações diretas pra você. Todas essas consequências que eu estou trazendo aqui é para você identificar em você a ingratidão, para que você possa caminhar em gratidão ao Senhor pelo pouco que você já está vendo de resultado. Porque se você não for fiel no pouco, minha querida, você não vai ser colocada no muito. Se você não fosse treinada no pouco, você não vai dar conta de um treinamento mais pesado, mas não vai de jeito nenhum. Porque você precisa de treino, a vida é um treino. Então, no ministério é isso que acontece. E nos relacionamentos familiares, como que se manifesta as consequências da ingratidão? Como é que você detecta que tem pessoas ingratas? Você olha para os seus familiares e aí você vê rancores, problema de rancor, que não se resolve, um ódio, rancor. Eu tenho um ódio, eu tenho raiva de fulano de tal. Então, olha só isso aqui. Olha só a configuração. Vamos imaginar aqui uma pessoa que vive em um ambiente em que não convive com o pai diretamente, convive com o padrasto. O padrasto criou. O padrasto deu tudo, o padrasto fez e tal e tal. Vamos imaginar aqui esse cenário que não é incomum, né? Acontece bastante. Então, por causa da desconfiguração da identidade, por falta da paternidade verdadeira, do amor, da essência curada, esse filho, ele pode se tornar uma pessoa rancorosa e pode ter sérios atritos com o padrasto. O padrasto pode carregar ouro em pó e entregar na mão dele. Pode carregar água no cesto e trazer para ele. Coisa impossível, né? Mas o coração dele não vai ver o bom, não vai ver o benefício das coisas que aquele padrasto fez. Não vai conseguir. Por quê? Porque o coração está tomado por rancor. Então, se o coração está tomado por rancor, é impossível esse filho ser grato. É impossível. Então, não tem como. Existem virtudes, valores, princípios, não vão conseguir sobreviver no mesmo ambiente onde há corrupção no caráter. Não vão conseguir sobreviver. Porque os princípios diz respeito ao Senhor Deus. Os rancores, essas corrupções diz respeito a outro senhor. E a Bíblia diz, você só pode servir a um. Se você levantar o trono para um, o outro sai. Então você tem que escolher a quem é que você quer servir. Faça como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É do Senhor que será a minha casa. O reino, o trono é dele, de mais ninguém. Então o rancor vai destronar a gratidão. Então é por isso que você tem que tomar cuidado, porque o rancor, ele não chega de uma vez assim, não, ele vai crescendo aos poucos. Começa com a palavrinha que foi dita, que plantou ali aquela sementinha no coração. Então não houve, para rebater, não houve autoridade para proteger o coração, proteger a alma daquela palavra, aquela palavrinha vira uma mágoa, aí começa a virar uma amargura, e começa a crescer, e aí começa a causar ódio, rancor, aí por isso que a gente vê o ser humano matando um outro por causa disso, por causa de probleminhas não resolvidos no seio da família, aí começa a se afastar da família. Você já viu que tem parentes que somem no mundo, que você nem sabe que existe. Nem sabe, filho que some no mundo, não dá notícia para pai, para mãe. Quantas famílias vivem essa história? Então tem aqui também a raiz da ingratidão. Aí você olha para a história familiar, repetições de ciclos, sintoma também
de ingratidão. Frieza afetiva, os parentes em si, os familiares não têm afetividade, sintoma de ingratidão. Porque olha para a dor que viveu, não consegue ser grata, não consegue ser grato pelo o pouco que o pai, que a mãe conseguiu dar, e aí por causa disso entra nesse ciclo e acaba se estragando, se destruindo. Então eu quero que você detecte quem é você em todas essas consequências que eu estou te passando aqui, para que você preste atenção e ore ao Senhor, para que o Senhor venha levantar em seu coração o espírito da gratidão, que você alimente esse espírito, sabe por quê? Aquilo que você alimentar vai crescer. Se você alimentar o seu rancor, ele vai crescer. Agora, se você alimentar a gratidão, mesmo que você não sinta a princípio, você vai ver que esse sentimento vai ser gerado no Senhor. Você já ouviu eu dizer aqui que a gratidão vai muito mais além do que um sentimento. É um princípio, e princípio é para ser vivido. Amém? E no intelecto, que na intelectualidade, a gente vai falar bastante aqui durante esse mês de junho, mais precisamente, né, sobre essas questões intelectuais. Por quê? Por causa do trono regente nesse período, que ataca exatamente o intelecto, a autoimagem. Então, o seu intelecto está associado também, ligado àquilo que você pensa. E a Bíblia diz que da maneira como você se vê é a maneira que você é. Então, a maneira como você pensa sobre você mesmo é assim que você é. Então está falando da sua imagem, a sua autoimagem. Então, se você já aceitou Jesus, você está em Cristo, o seu espírito está reconectado a Deus através da cruz, do sangue, da confissão do pecado, do arrependimento genuíno, da aliança que você fez com Deus. Então a sua autoimagem está configurada no Senhor. Fora isso, se tem corrupção, se você não sente essa fé que você professa é da boca para fora, você não está de acordo com a imagem de Deus, não. E precisa ajustar isso aí em nome de Jesus. Então, como é que a ingratidão ela é revelada na vida de pessoas com questões aqui do intelecto? A pessoa começa a se ver como um fracasso. Por quê? Porque ela não valoriza os degraus que ela já subiu. Ela não valoriza o que fez. Ela não se olha com bons olhos. O que ela fez para ela não conta. Ela acha que aquilo ali não é nada. Não, quem sou eu? Aí a gente vê, eu fico mordida. Porque tem muitas falas, minhas amadas, que parecem ser humildade, mas que são crenças religiosas que estão ali, ó, enraizadas, sabe? Que estão bem grudadas na essência do crente. E aí a gente às vezes fica com as palavras de eu não mereço, eu sou isso e aquilo outro. Muitas vezes não é humilhação, é autocomiseração, é falta de gratidão, é não olhar para as habilidades que Deus deu, para a capacidade que Deus dá, é não olhar para a sua autoimagem da forma como Cristo é, porque eu e você, nós somos imagem de Cristo, porque foi Cristo que morreu, sendo ele o último Adão. Se nós viemos da imagem de Adão, depois que Adão peca, que Adão cai, toda a humanidade caiu junto. O pecado se estabeleceu, mesmo nós não estando lá fazendo o que ele fez, o pecado veio sobre nós. Aí o último Adão, Jesus Cristo, ele vem exatamente para fazer esse Adão reviver, para fazer esse ser humano reviver em autoridade. E aí, de quem é que nós somos a imagem agora? Porque o último Adão entrou no meio. Jesus Cristo veio restaurar a sua identidade, restaurar a sua autoridade. Esse é o reino de Deus que já está em você. O reino de Deus não é comida, não é bebida. Você não vai dizer ele ali, ele aqui. Não, o reino de Deus está em você e você precisa revelar esse reino nas suas ações, na sua autoimagem, no seu intelecto, através da gratidão. E na vida espiritual, você vê que uma pessoa ingrata, ela perde o prazer de estar com Deus porque ela não reconhece o que Deus dá. Não, ela só enxerga o que ainda não aconteceu. Ela reclama, ela murmura: Deus, quanto tempo. Olha para o povo de Israel, gente, que maior exemplo tem do que esse? Não existe outro. Então, preste atenção, porque a gratidão vai nos reposicionar emocionalmente e espiritualmente e vai atrair a presença de Deus e nos tornar mais sensíveis ao mover do Espírito Santo. E o que falar da ingratidão no casamento? O que falar, hein? Então, tudo isso aqui se caracteriza.
Então, quem é você no seu casamento? Você é uma mulher grata ou você é uma mulher ingrata? Você é uma mulher que só enxerga a ingratidão do seu marido? Eu não estou chamando você para você enxergar essas ingratidões, porque eu sei que você já enxerga. Porque o inimigo, ele faz de tudo exatamente para você ver e focar lá. Eu não estou dizendo que está errado, tá? Você identificar, você tem que detectar mesmo a ingratidão, até para que você saiba orar pelo seu marido, para que você seja intencional. O que você vê de defeito no seu marido não é para você falar mal dele. Não. Se você fala mal do seu marido, você está falando mal de você mesma. É pesado isso aqui, né? Mas quando eu fui muito confrontada nisso aqui, Senhor Deus da glória, muito forte isso aqui. Porque muitas vezes a gente acha que o nosso marido, ele não é crente da forma como a gente queria ser. Eu achei muito interessante que teve uma das mulheres que respondeu no formulário da Masterclass. Alguém respondeu assim, ó: eu deixei de querer converter meu marido e as coisas começaram a fluir. Isso é poderoso. E eu também, eu tenho essa experiência. Por quê? Porque a gente tem uma imagem que o marido tem que ser isso e aquilo outro, mas só que quando você está começando a ver demais o que o outro tem que ser, é um chamado de Deus para você e você. Qual é o seu posicionamento? Quem é que você tem que ser? Porque quando eu estou concentrada em quem eu sou, eu não tenho nem tempo para ficar querendo colocar a vida do outro em ordem. A Bíblia diz: põe em ordem a sua casa, não é a casa do outro, não. Deixa que a casa do outro, ele vai cuidar com Deus. Deus vai cuidar de dar direção para o outro, inclusive através de você, para o seu marido. Deus vai dar a abertura de visão para ele colocar em ordem a casa espiritual dele através de você. Você é a chave de tudo isso aqui, para iniciar tudo isso aqui. E essas faxinas, elas não são rápidas, não. Quando eu vou arrumar a casa aqui, não, durante a semana eu não vou fazer faxina pesada, eu vou varrer a casa, vou passar um pano por cima. É mais rápido do que quando eu digo: não, hoje eu vou fazer faxina, tirar tudo do lugar, e leva dias se deixar. Então, a faxina da alma, durante todos esses anos aí que você viveu, você já teve tanta sujeira acumulada dentro de você. Se tu quer fazer esse processo de uma vez por todas, não vai ser uma Masterclass que você vai ter a cura completa. São passos que você está dando. Eu estou sendo sincera aqui para você não ser iludida. Nós já estamos aqui há 150 dias trazendo ministração de cura e de libertação em vários compartimentos aí da nossa alma, né? Nos cômodos da nossa casa. E a gente está fazendo isso há 150 dias e tem tanta gente dizendo: eu preciso de cura nisso ainda. As mesmas falas do começo. Então, por quê? Porque está sendo difícil de tirar. Tem uma sujeira ali que está fixada e que está tendo trabalho de sair, mas ela vai sair com a sua perseverança. Em nome de Jesus. Então, olhe para a sujeira que já saiu e já seja grata por isso. Celebre aquilo que Deus já fez até aqui. Celebre, aprenda a ser grata, em nome do Senhor Jesus. Eu, por exemplo, para eu chegar até aqui, se não é Deus me sustentando todo santo dia. Hoje, eu botei lá no Instagram 150 dias. Gente, é gratidão. Eu estou chegando ainda no meio do caminho do meu propósito, do objetivo que eu tenho. Mas se eu não for grato ao Senhor por esses 150 dias, quando eu olho para esses 50 dias e todos os dias ter pelo menos uma mulher comentando que foi transformada por uma fala minha, se eu não focar nessa gratidão aqui, nesse resultado que está acontecendo, esse resultado pequeno, sabe por quê? Porque a minha visão é levantar um exército de mulheres sábias e posicionadas. E um exército, ele é composto de milhões e milhões de soldados. Eu quero levantar um exército desse. Mas para levantar um exército eu tenho que levantar uma. Então, como que eu não sou grata pelas mulheres que estão caminhando comigo? Ontem eu estava olhando aqui na lista da Masterclass, e aí eu estava olhando aqui, tem 4 mulheres inscritas aqui nessa lista, que na verdade 3 que estão caminhando comigo do comecinho mesmo ali, de chegar junto. E aí você vai ver que essas mulheres estão em todas. Então, olha só, elas acreditaram naquilo que elas viram em mim. Elas acreditaram, coisa que talvez eu não tivesse nem visto, mas elas acreditaram e são meu incentivo. Então hoje estão aqui, aí hoje eu já vejo novas mulheres chegando, e eu digo: Deus, isso aqui é motivo de gratidão. E quanto tempo durou para chegar até aqui? Aqui é o lugar que eu quero estacionar? Não é.
Não é aqui, são os primeiros passos. Mas eu olho, ontem eu estava orando, agradecendo a Deus, mulher por mulher, apresentando nome por nome e dizendo: Deus, obrigada, porque essa daqui não desistiu. Eu não teria nada para dar a ela, de mim mesma não tenho, mas ela está aqui firme e forte, e não é por minha causa, não é por mim não, é por causa do que ela vê em mim, e é o Espírito de Deus, é a glória da segunda casa recaindo sobre mim. Então eu tenho um motivo de sobra para agradecer a Deus. Eu tenho um motivo de sobra porque eu cheguei até aqui, porque o Senhor me sustentou, o Senhor me trouxe, é pela força dele. Cansaço físico, sinto, lógico, humanamente falando, peso nenhum. Eu passo aqui horas e horas nessas lives aqui que vocês, meu Pai do céu, eu não sei como é que vocês me suportam, mas eu tô aqui sem peso. Eu já tive experiências de profissionais de eu estar em lugares que eu disse: eu não vejo a hora de eu sair daqui, mesmo eu estando ali fazendo, brilhando em um palco, fazendo algo que estava todo mundo aplaudindo, e eu dizendo: não vejo a hora de sair daqui, porque minha alma não estava conectada naquilo. Então vamos aprender a ser gratas com as mínimas coisas. Seja grato pelo pequeno, porque Deus ele vai te colocar no grande. Seja fiel ao pouco, ele vai te colocar no muito. E não seja fiel no pouco, interessada no muito que ele vai te colocar. Porque gratidão não é você focar em coisas. Gratidão é você focar em uma pessoa. É você focar no Senhor. E quando você foca no Senhor, você tem um olhar diferenciado para outras pessoas. Glória a Deus. Então eu quero encorajar você dentro desse processo aqui de desafio do detox. Hoje o desafio é para você fazer um culto pessoal de gratidão ao Senhor. Ah, mas ninguém quer fazer culto comigo. Eu não estou chamando ninguém, estou dizendo para você fazer culto com ninguém. Faça o culto você mesma. Seja você a pregadora, seja você a dirigente, seja você a que vai ofertar. Gente, presta atenção. Culto que não tem oferta, que não é levantado oferta, nem é culto. É uma reunião, é uma celebração, é uma coisa ali. Mas para se configurar o culto, precisa se levantar a oferta. Então, quem é a oferta? Pode ser uma oferta financeira, você sendo a oferta. Porque não é simplesmente chegar lá e cultuar e fazer a liturgia do culto acontecer e o coração está distante disso. Seja você essa oferta agradável ao Senhor. Oferte ao Senhor hoje uma oferta do dom que você recebeu dele. Ah, eu recebi o dom de cantar. Mas talvez você nem ache sua voz bonita, mas você tem um dom de cantar. Deus ele te deu uma voz. Não importa se você é afinado ou não. Faça um culto de adoração. Cultue e oferte a ele um louvor. Senhor, eu vou te ofertar uma música. Copie não, escreva, crie uma música para o Senhor, mesmo que você saiba que essa música não vai estar aí no Spotify, no YouTube bombando, e não é para isso, é sobre a sua intimidade com o Senhor, porque tem pessoas que querem bombar nos holofotes, mas no secreto com Deus não sai uma lágrima, não sai uma língua, não sai uma adoração, não sai nada. Quer ser visto nos holofotes da vida, mas no secreto Deus não a vê. Então, não tem gratidão nisso. Deus, ele não vai dar prosperidade, ele não vai prover algo que não está sustentado em uma visão completa, em que pessoas serão transformadas. Porque você vê aí pessoas tendo sucesso momentâneos. Bombou, cantou gospel, bombou, de repente está em todas as mídias. Quando pensar que não, os escândalos vêm. Por quê? A visão estava errada. Quem proveu não foi Deus. Pode até as pessoas estarem enganadas achando que foi Deus que proveu, mas Deus ele não provê uma visão deturpada. Que fique claro isso em nome de Jesus. Então entenda que você é o templo e a sua gratidão vai fortalecer a sua missão. Glória a Deus. Agora deixa eu dizer aqui para vocês, porque eu não posso deixar de falar. Quantas vezes você tem vivido frustrações, dificuldades extremas, discussões, problemas de destruição total no seu casamento? E aí você está orando por essa transformação, mas você não está ativada na gratidão. Deus, ele quer trazer você para o centro da sua vontade. Tudo que foi pregado aqui é para que você possa ativar esses princípios da palavra do Senhor no seu casamento. A gratidão precisa estar no seu casamento.
Mulheres ingratas não prosperam no casamento. Homens ingratos também não. Mas eu tô falando aqui com você que é mulher. Se você vê no seu casamento falta gratidão, essa falta de gratidão vai gerar distanciamento. Se não tem gratidão, vai ficar distante o cônjuge, os cônjuges. Então, quando você ora por transformação, mas você não ativou a gratidão, você deixa de reconhecer as pequenas atitudes do seu cônjuge. E isso vai adoecendo a comunicação. Porque você para de valorizar, de elogiar as pequenas coisas. Você já viu a tendência que nós temos de só trazer a lista de defeitos? Gente, eu faço alguns exercícios nas mentorias individuais e eu digo assim, ó, escreva aí sobre você mesmo. Escreva aí 10 qualidades e 10 defeitos. Aquilo que você considera defeito. Eu não gosto de falar assim, eu falo de pontos de melhoria. Gente, na hora de escrever dos defeitos, eu perei rápido, mas na hora das qualidades, 1, 2, será que isso é considerado qualidade? Isso, gente, a maior luta para sair, por quê? Porque nós somos tendenciosos a olhar para os defeitos. Nós potencializamos o negativo, o nosso corpo corrupto, a nossa carne corrupta, contaminada pelo pecado. É isso que nós olhamos. Então, pare de olhar para o seu cônjuge com essa falta de gratidão, porque isso vai adoecer a comunicação e talvez já tenha adoecido, porque você só sabe olhar os defeitos dele. Ó, se você puder fazer uma listinha das qualidades dele, você é capaz? Eu fui curada fazendo isso, sabia? Olhando as qualidades e potencializando. E todos os dias. E outra coisa, procure identificar. Gente, é porque é muita coisa. Em uma masterclass é impossível trabalhar tudo. Ó, você que tem que entender que o amor, ele tem forma de se manifestar. Ele tem linguagem. Homens que têm como principal linguagem do amor palavras de afirmação. Por isso que você tem que conhecer qual é a principal linguagem de amor do seu marido. Se é tempo de qualidade, se é ato de serviço, se é palavra de afirmação, se é presentes, tá? E a outra aqui que eu me passei aqui agora. Mas enfim, você tem que procurar identificar. Um homem que tem palavra de afirmação como principal linguagem de amor e o que ele ouve da mulher são as críticas, porque ele está fazendo de tudo para melhoria, e você só está vendo a parte negativa, lógico que isso vai tirar a autoridade do homem. Então, quando você não fala a linguagem de amor do seu marido, você está tirando a autoridade dele. E você não está ajudando, sendo você a base, a sustentação. Você não está ajudando ele para ele exercer o sacerdócio na sua casa. E talvez você seja essa mulher que diga, eu quero que meu marido exerça o sacerdócio. Ele não exerce, ele não tem autoridade, ele é passivo, ele é assim, assim, assim. Você só está potencializando aquilo que você vê de negativo. Mas o problema está em você. Deixa eu te falar com toda a sinceridade, porque foi assim comigo. E com várias mulheres que eu já vi testemunhar. E é lógico que eu não estou aqui generalizando tudo, dizendo que os homens eles são santinhos. Não, eu estou falando de você conhecer o seu marido, até mesmo para que você possa ajudar a alma dele a sair da corrupção. Para você ajudá-lo, não é para você persegui-lo. Você é uma só carne com ele. Então entenda, reclamar, murmurar, comparar, vai anular o fluir de Deus no seu casamento. O propósito de Deus no seu casamento vai de água abaixo se você entrar com esses negócios aí. E eu já falei aqui as consequências, como é que surgem, por que da ingratidão, as coisas que vão acontecendo. E muitas mulheres a gente vê orando por restauração, mas elas estão emocionalmente travadas. Então a trava emocional precisa sair. Você precisa romper, você precisa se permitir e nunca, deixa eu dizer uma coisa pra você, nunca se ache que o seu casamento tá na perfeição, nunca se ache a melhor esposa do mundo achando que você é perfeita, porque tem mulheres que são assim, tem dificuldade. Eu digo por mim, pra mim eu era mulher perfeita, esse homem não tem do que reclamar. Por que ele tá reclamando? Ele que é um ingrato, quando na verdade era eu. O problema era eu. Entendeu? E os problemas que era dele, que são deles, ele que está cuidando, ele que cuide. Mas eu vou ajudá-lo, por quê? Porque eu sou uma só carne com ele.
Então pare de ficar falando mal do seu marido, pare de ficar criticando, pare com isso. Deus não se agrada disso não. Se Deus fala que levantar testemunho falso contra o próximo já é um pecado terrível, imagina contra o seu próprio marido, contra você mesmo. Não vai, por isso que talvez você não está saindo do lugar por causa disso, tá? Mas Deus, ele quer restaurar aquilo que o inimigo tem tentado destruir, e é por isso que eu chamo você. Eu tô falando de novo, gente, ó, não se preocupa não, que logo logo vocês vão ouvir que eu vou parar, né? Vão ver que eu vou parar de falar sobre isso aí e tá tudo certo. Mas eu preciso perturbar o juízo de vocês, no bom sentido, tá? Principalmente para trazer, porque a minha oração, Senhor, traga aquela mulher que está mais precisando, Senhor. Aquela que está se sentindo mais destruída, aquela mesmo, é aquela que está mais fugindo e dizendo que não precisa. É ela, Senhor, que eu quero. É ela, porque ela precisa ser confrontada pela Tua palavra. Ela precisa ser transformada pela Tua palavra. Então, amanhã, gente, é o grande dia. É o grande dia. Estou trabalhando pesado nisso aqui, gente. Pesado mesmo. Mas, glória a Deus, sem peso. Tô pronta aqui para na segunda-feira já começarmos o nosso propósito, a nossa campanha de oração para as mulheres que entrarem na Masterclass, e tá tudo certo. E vai continuar, ó, as atividades, nós vamos fluir em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor, através da sua alegria, me dá força. Glória a Deus. Então amanhã, dia 31, o último dia do mês de maio, para fechar, para selar com chave de ouro, abrindo portas de restauração na sua casa. Deus, ele vai liberar revelação do céu. Deus, ele vai liberar nesse tempo estratégias, cura para mulheres que desejam viver restauração e transformação no seu casamento. Seja você casada, separada, ou você que não está em nenhum relacionamento, está esperando no Senhor, venha, se antecipe para você governar sobre o seu casamento. Gente, vocês não estão entendendo. Não é uma aula qualquer, não. É uma ativação espiritual. E se você não fez a inscrição ainda, minha irmã, tu corre e faz. Porque já está chegando aí a hora, e aí depois você vai querer se arrepender, e aí possa ser que não dê certo. E não adianta, depois que vê as campanhas, né, o movimento, os testemunhos, eu quero entrar no meio do caminho. Não vai dar. Não vai dar, vai ter que esperar para uma próxima. Então, se adiante, se apresse em nome de Jesus e estejam orando por esta causa. Eu estou pedindo oração em tudo quanto é lugar. Pedindo oração às intercessoras em tudo quanto é lugar. Eu estou orando de madrugada, né, às 5 horas da manhã, já no finalzinho. Eu oro na madrugada com o grupo de intercessão da minha igreja e oro também com o grupo das Virtuosas de Negócio, que é um projeto abençoado, que vocês também precisam conhecer, gente. A Academia das Sábias, depois de uma pesquisadinha, é bênção do céu. Priscila Padilha, ela é uma das minhas mentoras e nós estamos nesse propósito. Deus tocou no coração dela para levantar 21 dias de oração, e esses 21 dias eu creio que vai ser aberto aí para muito mais, que vai ser, constante. Glória a Deus. Hoje estamos no 20º dia, amanhã se encerra, né, o propósito, mas eu creio que nós vamos continuar, e pela fala dela, ela vai abrir para outras pessoas. Você tem que fazer isso, gente. Se juntar com um grupo, não consigo orar, não tenho tempo de orar, não tenho força para orar. Se junte com quem ora, porque você vai começar a passar a ter vontade de orar. Não sinto vontade. Ande com quem ora para tu ver se tu não vai ter vontade rápido. Por quê? Porque influencia. O ambiente influencia, as pessoas influenciam. Comece a andar com gente ruim, com gente errada, para você ver se você não começa a fazer coisa errada também. Então, por que não ser intencional? Seja intencional, né? Olha só que o Espírito Santo vem usar a boca de cada mulher aqui, amém. Para usar a palavra de elogio e sabedoria para abençoar seu cônjuge, amém. É forte isso aqui, forte e necessário. Valor da Masterclass, imensurável esse valor, não tem dinheiro que pague, mas financeiramente você vai fazer um investimento de R$47, e aí você vai fazer um investimento de R$47 e vai ficar 41 dias comigo, gente, comigo e com o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus está em nós, por R$47. O que é isso aqui, gente? 47, vou fazer até uma continha aqui agora para ver se você entende o que acontece aqui, 41 dias. Quanto é que vai dar esse... Gente, R$1 e pouco, R$1,15 por dia é seu investimento, gente. É um investimento aqui, Jesus, ele investiu a sua própria vida. E eu tenho investido também, de certa forma, a minha vida aqui nesse projeto. E eu não quero que você faça me reconhecendo, não. Eu quero que você faça reconhecendo Jesus. Eu quero que você olhe para Cristo, conheça Cristo. Ele que está resplandecendo em mim. Por mim...
Tava aqui não. Mas é por ele, é por causa dele, é para ele. Aleluia. Amém, amadas? Vamos orar em nome de Jesus, encerrando esta live. Deus abençoe poderosamente a sua vida em Cristo Jesus. Pai amado e querido, nós estamos aqui, Senhor amado, em tua presença mais uma vez. Meu Deus, cada dia que passa, Senhor, que nós vamos contando, Senhor, fazendo essa contagem, Pai, ó Deus, conquistando, já vendo, Senhor, esses 365 dias completos, com esta visão, Senhor, deste exército de mulheres sábias e posicionadas se levantando. A cada contagem feita, o meu coração transborda de alegria, transborda, Senhor amado, no teu favor, pela constância que o teu Espírito gerou em mim, pela constância que o teu Espírito continuará a gerar, e eu quero ativar, Senhor, essa constância também no coração dessas mulheres, para que elas sejam ativadas pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo, para que nenhuma delas se percam no caminho. Não é sobre mim, não é sobre essas mulheres, é sobre o reino de Deus revelado nessas casas, meu Senhor, através dessas lives, através desses encontros, desses movimentos, meu Pai, que o Senhor tem me levantado, Senhor, a fazer, quebrando as minhas objeções pessoais, os meus traumas, os meus paradigmas, meu Senhor amado, que foram, Pai, trazidos na minha história. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que não são meus, estão entregues nas tuas mãos, e o Senhor está tratando a mim. Enquanto isso, o Senhor vai trazendo mulheres, Senhor. Traga, Senhor, traga aquelas mais carentes, aquelas mais necessitadas, meu Deus, e levante comigo, Senhor, um exército de mulheres intercessoras, mulheres, Senhor, ajudadoras, cooperadoras, meu Senhor, para que sejam também conselheiras junto comigo neste ministério. Daqui deste grupo, eu profetizo que se levantará um grande ministério, mulheres que se posicionarão, ajudando outras, fortalecendo as outras com as suas histórias, e esse exército, ele vai crescer, ele vai multiplicar, porque a semente está sendo lançada, está sendo plantada em boa terra. Eu profetizo isso em nome de Jesus Cristo, e gero isso nas cortes celestiais, declarando: é questão de tempo para acontecer. A visão foi dada, está clarificada, e eu creio na provisão de Deus. Deus vai investir recursos nesse projeto. Deus, ele vai investir recursos em você, porque você se posicionou. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Aqui estamos nós, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma live, por essas mulheres que estão aqui comigo, Senhor, todos os dias. Meu Deus, eu quero te agradecer por cada mulher sábia e posicionada, Senhor. Ó Deus, que chegou, Pai amado, nesta live, que me conheceu através, Senhor, de alguma situação, Pai. Obrigada por cada coração, Pai amado, que o Senhor conectou ao meu, Senhor. Não apenas, meu Pai amado, com a transmissão, mas também com o teu Espírito. Essa conexão, Pai, do Espírito é que faz a diferença. Eu oro agora levantando um clamor profético de cobertura espiritual pela vida emocional de cada uma dessas mulheres. Deus, eu oro para que toda raiz de ingratidão, de murmuração, de insatisfação, de comparação, que seja esse mal arrancado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que essas mulheres sejam revestidas agora com um novo manto, um manto de contentamento, manto de alegria, mesmo, Pai, nos processos mais difíceis das suas vidas, que elas sejam envolvidas pelo teu manto, que a tua paz, a paz que excede todo entendimento, governe as emoções dessas mulheres. Que a tua paz, ó Deus, que excede todo entendimento, governe os pensamentos, as decisões, direcionem, influenciem. Que a tua paz, ó Deus, venha influenciar essas mulheres e direcioná-las, meu Senhor, em nome de Jesus. Eu quero apresentar a área espiritual dessas mulheres, pedindo ao Senhor, Pai amado, que a gratidão seja ativada agora. A gratidão abre os céus sobre elas agora, em nome de Jesus. Eu profetizo e declaro isso, que essas mulheres venham desenvolver uma vida de oração constante, de adoração, Senhor. Ó Deus, mesmo quando elas não entregam, ó Deus eterno, aquilo que elas acham que podem mais, mesmo, Pai amado, quando elas não conseguem enxergar aquilo que elas podem dar, Pai, a mais, eu oro já declarando que elas se posicionam e elas ativam isso todos os dias nos seus quartos. Eu oro para que os seus quartos secretos se tornem altares de adoração, que suas palavras se tornem flechas, meu Senhor, de ativação de fé na vida dos parentes, dos filhos, dos maridos, em nome do Senhor Jesus. Deus, que o culto pessoal de gratidão, Senhor, seja uma virada na atmosfera espiritual, na casa desta mulher. Eu oro também, Pai amado, pela área financeira, Pai, para que o Senhor venha, Pai amado, ajudar essas mulheres a celebrarem, até mesmo com poucos recursos, meu Senhor, que elas venham te honrar, Pai querido, com pouco, mas que seja com fidelidade, Pai, em nome de Jesus. Vai repreendendo, Deus,
Deus, todo espírito de escassez, de descontrole, de desperdício, de insatisfação, eu declaro agora portas abertas. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo agora provisão. A provisão vinda do alto está chegando. Sabedoria para administrar cada centavo debaixo da direção do Senhor. Eu profetizo e ativo essa profecia em nome de Jesus. Deus, eu apresento o ministério, a vida profissional, Senhor, de cada mulher também, Senhor. Eu, Deus eterno, eu oro, Pai amado, para que elas não desprezem os pequenos começos, para que elas não desprezem as pequenas ações, Senhor, mas que elas venham celebrar, Pai, que elas celebrem cada degrau, Senhor, pelo qual elas estão subindo, degrau a degrau, conquista a conquista, etapa por etapa, que elas consigam se ver em cada etapa, Pai, e concentrar naquilo que ela tem que fazer, tendo a visão do futuro, Senhor, completamente clarificada diante dos olhos dela, que toda comparação seja destruída e que a produtividade venha acompanhada de propósito, que essa produtividade venha acompanhada de paz, porque, Pai amado, essa bênção do Senhor que nos enriquece, sem trazer consigo as dores, os pesos de horas pesadas de trabalho, Senhor, conforme diz a tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, que essas mulheres venham brilhar, Senhor, onde, Pai amado, o Senhor plantou-nas, em nome de Jesus Cristo, que essas mulheres venham prosperar em tudo que elas fazem, em nome de Jesus, que elas venham desfrutar do jardim que o Senhor já plantou para elas, que elas venham entender que elas não precisam plantar mais nada no peso, porque o Senhor já levou toda a carga, o Senhor já levou toda a maldição lançada no Éden, em nome de Jesus, o Senhor levou sobre si, e o Senhor nos devolve a mesma autoridade do começo, a mesma autoimagem configurada no Criador, através da reconciliação com Cristo Jesus. Todas nós somos imagem e semelhança de Cristo, pela restauração, Senhor, da aliança, a restauração da autoridade espiritual, Pai. Eu te louvo, Senhor amado, por este sacrifício, meu Deus. Eu oro também pela área familiar, Senhor. Eu quero apresentar aqui cada casamento, Pai. Eu coloco nas tuas mãos cada relacionamento com os filhos, os membros da família, Pai. Eu declaro cura nesses relacionamentos, restauração na comunicação, restauração e unidade em nome de Jesus. Deus, eu oro para que essas mulheres tenham sabedoria para que venham edificar as suas próprias casas com palavra de vida, com palavra de gratidão, Senhor. Que todo espírito de frieza agora saia em nome de Jesus. Todo espírito de frieza, de divisão, todo o silêncio que tem trazido opressão, seja agora destronado, destruído pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus, e saia dessa casa agora, em nome de Jesus, no nome de Jesus. No 3, você vai sair agora em nome de Jesus. 1, 2, 3, saia agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, eu clamo agora, Pai, de forma especial por aquelas, meu Senhor, que estarão amanhã comigo nessa Masterclass. Pai, eu coloco, Senhor amado, o nome dessas mulheres perante o teu altar. Eu apresento esta lista agora, Pai amado, declarando, Pai amado, as tuas bênçãos do céu sem medida, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro, Pai amado, vai trazendo agora, Senhor, restauração. Prepara o terreno, prepara o coração dela, Senhor, prepara os ouvidos, tira a distração, Senhor, tira, Pai, tudo aquilo que o inimigo vier lançar, Pai amado, para tirar, Senhor Jesus, o foco desta mulher. Repreenda todo o incidente, em nome de Jesus, todo o acidente, toda a estrutura das trevas que está planejada para acontecer, em nome de Jesus, eu desmantelo agora os planos de Satanás. Deus, já vai tocando, Senhor amado, em nome de Jesus, nos nossos computadores, nos celulares, meu Deus, na corrente elétrica. Vai agora, Pai, liberando unção do teu Espírito, fogo do Espírito que protege, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus eterno, na internet, no Wi-Fi, Senhor, nos dados móveis, em nome de Jesus, vai tocando, Deus eterno, em nome de Jesus, que nada, Senhor, venha impedir, Senhor, o teu mover, Pai. Vai gerando sede no coração dessas mulheres, em nome de Jesus, vai atraindo cada mulher, Pai, que precisa ouvir essa palavra. Traz mais mulheres, meu Senhor amado, para este lugar, Senhor, em nome de Jesus. Não permita, Pai amado, que nenhuma delas fique fora daquilo que o Senhor quer derramar, e que todas estejam debaixo do favor, da bênção do Senhor, meu Pai. Ó Deus, aquelas que ainda não se inscreveram, Senhor, eu chamo elas pelo nome. Ei, Maria, venha, existe um lugar preparado para você. Eu chamo em nome de Jesus. Cadê você, mulher? Em nome de Jesus, ouça o Senhor chamando pelo seu nome. É hora de você vir, é hora de você sentar nesse lugar, é hora de você se inscrever. Se você está sendo impulsionada pelo Espírito de Deus, ouve a voz do Espírito de Deus nesse dia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro agora, Pai amado, cobertura espiritual do sangue de Jesus sobre cada uma das mulheres que estão aqui, sobre cada uma das mulheres, Pai, que estão debaixo, Pai amado, ó Deus, desta autoridade espiritual que o Senhor colocou, Pai, neste grupo, Senhor, das mulheres sábias
sábias e posicionadas. Eu declaro bênção em nome de Jesus. Nós nos colocamos agora todos debaixo da tua potente mão. E eu declaro agora em nome de Jesus como autoridade espiritual. Nenhuma brecha, nenhuma retaliação, nenhum contra-ataque do inferno vai prevalecer. Todas essas mulheres agora estão seladas com o sangue de Jesus. E tudo aquilo que foi ministrado hoje, eu declaro como semente plantada em nome de Jesus. Que seja guardada essa semente pelo Espírito Santo de Deus e que venha essa semente frutificar em nome de Jesus no tempo certo. Não deixa, Senhor, que essas mulheres venham comer a semente, mas que ela venha fazer essa semente multiplicar, transmitindo, transferindo esta mensagem, compartilhando esta mensagem com outras pessoas, principalmente na sua mudança de estilo de vida, Pai. Em nome de Jesus, é tudo que eu coloco nas tuas mãos. E agora, Pai amado, eu te entrego o pacote completo desta live. E te agradeço, Senhor, por mais um dia, pela força, pelo renovo, pela fé, Pai. Obrigada, Senhor. Coloco nas tuas mãos agora, Senhor Jesus, cada palavra dita, cada louvor, Senhor, cada pensamento. Ó Deus eterno, cada comentário feito no chat. Eu coloco nas tuas mãos e entrego tudo a ti, Pai. A ti seja dada a glória, a ti seja dada a honra e o louvor para todo sempre. Recebe como oferta perante o teu altar o nosso culto neste dia, em nome do Senhor Jesus, e nos traz de volta, Senhor, em paz e segurança, Pai, para as nossas atividades, cercando-nos com tuas muralhas de fogo e renovando a sua armadura. Eu declaro agora uma nova armadura, banhada, lavada pelo sangue de Jesus. Nenhum mal nos sucede, praga nenhuma chega na nossa tenda, porque o Senhor dos Exércitos está conosco e nós estamos debaixo do seu esconderijo, debaixo das tuas asas protetoras, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja para todo sempre o nome de Deus, o Deus vivo, justo e fiel. Que o Espírito Santo ministre melhor ao seu coração e que você seja cheia de Deus. Escolha ser cheia de Deus e a gratidão vai te ativar neste negócio. Se você é cheia de Deus, você tem gratidão no seu coração. Se não é ingratidão, mas dá tempo de reverter. O Senhor já te trouxe toda a direção. Agora é só se posicionar e dizer: eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade. Bata a continência aí para o Senhor dos Exércitos. Ó, você faz parte desse grande exército de mulheres sábias e posicionadas. Um grande beijo no seu coração e nos vemos amanhã com a permissão do nosso Deus. Amanhã, gente, nós vamos manter a nossa live normal. Vamos ter a live 8 horas e logo mais às 14 horas nós vamos ter a nossa Masterclass. E se você não se inscreveu ainda, tu corre. Tá com dificuldade financeira? Ah, data, isso e aquilo outro. Converse comigo, gente. Venha. Eu só não vou atrás de você, eu até que gostaria, né? Mas a demanda tá um pouquinho alta. Eu tenho até dado orientações, eu tenho conversado com algumas, mas se você ficar calada, eu não vou adivinhar o que é que você precisa. Eu quero te ajudar e eu estou aqui para isso. Deus te abençoe em nome de Jesus.